Graças a Deus. Em primeiro lugar, graças a Deus. Muitas graças a Deus por nós estarmos aqui mais uma vez, né? E sabemos que daqui a pouco os ouvintes se faz presente e todos que forem depois de assistir o vídeo, ele vai assistir e pega tudo de começo. Então, graças a Deus, mais uma vez, eu salvo a todos com a gloriosa santa paz do Senhor Jesus, deixando assim de início a explicação rápida, qual que estive muito tempo afastado acerca de trabalhos. Realmente nunca trabalho assim num trabalho que ele não esteja incluído nele, melhor dizendo, a obra do Senhor. Então, o assunto todo é a obra do Senhor, no final tudo da obra do Senhor. Então, mais uma vez estou aqui, a família está aí, e saudando a todos vocês. Hoje esforçamos para estarmos juntos até o final do trabalho, que vamos ter aí um ensinamento que eu creio uma beleza de ensinamento. Mas é a mesma coisa, o Evangelho é uma beleza também, mais do que uma beleza. Mas tem pessoas que não creem. Mas aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê será condenado. Esta foi a palavra decidida do Senhor, que Ele deu para que cada um saiba que verdadeiramente o assunto é crer. E vamos começar pelo Davi, em nome do Senhor Jesus, saudando vocês, a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, a boa noite, que Deus possa abençoar vocês e assistir esse vídeo até o final. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. É isso aí. Então aí nós estamos agora realmente em cima do horário, sendo que já começamos um pouco adiantado algum minuto, para poder no exato momento agora nós dar início louvando o Senhor, né, com o nosso primeiro hino que fazemos para a abertura do trabalho. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, que Deus abençoe a todos, para a glória do nome do Senhor. Amém. Está aí, né? Vamos ter uma boa noite com esse grande vídeo, né? E Deus abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos lá, irmão. Desta vida, amor, teu lado chegar, destino é de ter a tua alma, o futuro do teu lar.
sei que faço em vão. Na última hora da vida, e não te satisfará. Meu amigo, onde cantes a escolha, então morte hoje Cristo quer te libertar. Amanhã pode ser muito tarde, amigo. Aproveita a oportunidade de hoje. Cause do ouvinte, o amigo, quando ouvir te falar é Jesus. Somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Amigo, onde cantes a escolha, então morte a tua alma não podes contemplar os semblantes de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado o nome do Senhor. Nesta noite nós estamos levando a todos uma palavra amiga, uma palavra salvadora, uma palavra ajudadora de um Deus poderoso que tudo pode fazer. Nós temos que lembrar sempre deste Deus, que Ele merece e é necessário que nós, sendo o que somos, pessoas que não somos nada diante de um Deus tão poderoso, devemos louvar, glorificar e exaltar o nome do Santo Poderoso Deus, Criador de todas as coisas. Só Ele é Criador.
Outro que existe é destruidor, mas ele é o Criador. Então ele tem os seus trabalhos. E hoje nós vamos falar acerca de um bom trabalho de Deus que ele faz e que muitas pessoas não o conhecem e não acreditam que o trabalho veio feito por ele. Mas ele sim, vou lhe mostrar dentro das Escrituras, porque não há nada melhor do que as Escrituras, um dos maiores livros do mundo. Não tem livro para se comparar, nem para chegar perto, não tem nem para nada. O livro é a Bíblia Sagrada. Então, aí está ela, e com ela eu posso lhe mostrar, em nome do Senhor Jesus, o que é a verdade de Deus, onde vocês costumam querer desviar com palavras, com ensinamentos diferentes, mas aqui não. Aqui conhecereis a verdade vos libertará. Eu estou aí com um louvor, trazendo o louvor para Samuel Davi, imediatamente. Hoje nós temos até um pouco de louvor. E aí, graças a Deus, estou trazendo aí, toma aí. Graças a Deus. Está aí Samuel Davi, louvando o Senhor. Os dois jovens que teve parado aí uns tempos também, orando, às vezes, mas que estão aí. E que Deus pode fazer a obra e sustentar eles por um pouco de tempo que resta, para que na hora do Senhor fazer a colheita do seu povo, eles poderem estar incluídos junto. Assim como você e eu, nós. Vamos então louvar o Senhor. O ventre acalmou.
Louvado seja Deus. Se o vento soprar, Ele vai acalmar. Aleluia. É isto aí. Mais um louvor a Deus, em nome do Senhor Jesus. Mais um louvor a Deus. Por nós fazermos assim, esse louvor, sentir o pessoal ficar de pés, e nós vamos fazer uma oração a favor dos ouvintes que está conosco e todos que compareceram, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar um pouco. Altíssimo Santo Deus, glorioso Pai, nesta noite, nesta hora, neste exato momento, meu Deus, meu Pai, levamos os nossos pedidos em direção ao Senhor, a nossa súplica, pedindo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa abençoar o ouvinte que está conosco sempre, aqueles que não estiveram aí não vai estar, e o Senhor vai fazer a obra na vida de cada um, e que nesta noite, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, nós vamos continuar alguns vídeos em seguida, né? Hoje é o que? Segunda-feira, sexta-feira, nós vamos estar novamente aqui trazendo mais palavras, louvores, enfim, te adorando em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã estará louvando o Senhor para a honra e glória do nome de Jesus. A irmã está louvando o Senhor. Está aí. Sim, Jesus. Está
Senhor Jesus, para a nossa irmã Alda, que Deus possa estar abençoando ela em nome de Jesus. E ela está saudando a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Que Deus abençoe esta família aí. Que Deus abençoe ricamente todos vocês. Que Deus faça a obra na vida de cada um. Nós estamos aqui, irmã, e trazendo aí ensinamento da palavra de Deus. Hoje muito importante. É muito importante porque temos aí algo meio estranho acontecendo, e aí o pastor Adão costuma colocar, né, no ar aí a verdade, porque as pessoas precisam de ouvir, né? E o ouvir vem pelo falar, né? Então o pastor Adão não deixa de não falar com aquele que está pensando ou falando algo que não tem nada a ver parecido, né? Então as pessoas estão assim. Pastor Adão talvez mais tarde, mais na frente, estaria louvando o Senhor. Agora no momento não. Hoje o Senhor me prepara para me começar já o ensinamento da palavra, e depois aí qualquer uma hora eu devo dar uma parada para um louvor. Fica assim como o Espírito me toca, me ensina, me manda, e depois termino ainda a palavra. Mas nós vamos começar agora a aprendermos da palavra de Deus. Olha, irmãos, aqui está a Sagrada Escritura para nós aprendermos dela, a palavra de Deus, porque somente dela podemos falar uma verdade pura, porque não há em outro lugar senão dela. Não há livro que tenha assim uma condição tão perfeita de verdade quanto as Sagradas Escrituras. Então, nós temos aí realmente ela nas mãos para essa finalidade de apresentarmos às pessoas e deixar tudo bem esclarecido, né, que a verdade é esta, é o que diz a palavra. Mas, olha, irmão, não é bom a gente, às vezes pessoas dizem que não é bom que a gente relembra o passado. Mas essa palavra fala, pessoas que falam acerca de um passado triste e ele está querendo ter um presente bem motivado e não quer lembrar do passado que ele sofreu, que ele chorou. Ele não quer. Porque tem outros que falam que é sofrer 2 vezes. Mas eu quero começar hoje, para o ouvinte, né, todos os ouvintes do canal,
na verdade, para o mundo, né, que eu estou na internet, e a internet ela gira o mundo, ela passa por todos os lugares. Se procurar, encontra, e se encontrar, está encontrando a verdade. Então, nessa noite, mais uma vez, estou saudando todos com a paz do Senhor Jesus, né? Ora por essa família que está aí. Aleluia. Para Deus nos abençoar e nós oramos por vocês. Olha, ouvinte, muita gente não sabe de um grande acontecimento muito triste, mas que pelo que eu vejo necessário que assim aconteça, porque tudo depende de Deus. No caso, eu quero chegar aí. Tudo depende dele. Se ele quer, você não pode fazer nada. O querer é dele. Tudo vem dele. Aleluia. Então, nós temos aí um assunto muito importante para falarmos. Qual? Nem todas as pessoas sabem de uma grande destruição que houve há poucos dias aí do lado no Rio Grande do Sul, nas grandes cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu acho que foi atingida muito também, em muitos lugares, em muitas cidades. O certo é que de todas que houve, eu participei de alguns movimentos, de umas passadas que nós tivemos aí. Em seguida, muita cidade foi destruída, por causa de Itabonas, enfim, quase todo lugar. Andou esbagaçando muita coisa. Mas agora, nessa destruição agora, parece que eu participei mais. Eu prestei mais atenção em alguma coisa. E eu estive observando aquelas pessoas que eram entrevistadas pelos repórteres, né? E eles se declaravam. Onde teve pessoas que perguntaram a eles se eles queriam feijão, arroz para cozinhar, coisa assim, estavam com fome. E a resposta deles foi o seguinte: com fome estava, como também estava com sede. Mas no lugar da comida eles queriam um copo de água. Porque o copo de água eles podiam guardar dentro deles, bebia. E a comida que dava-se para eles, de feijão, arroz cru, eles iam cozinhar aonde? Se só restava lama na cidade. Tudo foi destruído. Outra pessoa foi entrevistada também, que eu pude apreciar, ele falando, apreciar de uma maneira assistindo, né? E perguntou ele, infelizmente acabou tudo, né, amigo? Ele disse, o rapaz disse, acabou o dinheiro, acabou tudo, levou tudo, né? Ele disse, não, o dinheiro não levou, dinheiro eu tenho. Agora, para que eu quero o dinheiro? Aonde que eu vou comprar alguma coisa? Se não tem mais uma farmácia, se não tem mais um açougue, se não tem mais um supermercado, se não tem nada em pé, foi levado tudo. As máquinas foram levadas tudo. Só resta lama. E para que eu quero esse dinheiro? Eu lembrei de uma palavra que nós encontramos no livro sagrado, que fala que haveria uma hora que o dinheiro não teria valor nenhum para nada,
alguém que estava com ele não estava interessado nele, porque não acharia nada para comprar. Realmente é bastante triste. Mas o que eu olhava naquele povo também é que aquele povo, eles falavam só dos móveis, dos carros. Aonde teve uma senhora que ela disse que quando ela olhou pela janela, mas o marido, a água não estava entrando, já tinha entrado fortemente e já cobria ela e o marido. Ela disse que ela foi coberta logo de água e eles se bateram. Ela disse que depois ela veio em cima, segurou lá num lugar e olhou. Quando olhou para ele estava afundando. Foi a última vez que ela viu. Ele afundou e ela não sabe para onde ele foi levado. Quer dizer, eu olhava assim, a maneira dela estar, a maneira dela falar, a maneira dela se apresentar para dar esse testemunho de que o marido desapareceu. Eu estranhei um pouco. Achei que o sofrimento dela deveria ser maior do que o que eu vi no rosto dela. Mas paciência é a vida, né? Então, mas o certo é que grande destruição, grande mesmo, vento, desconsiderando o vento a 200 km por hora, quer dizer, para mim isso fala, a 200 km por hora, mas eu não posso crer se ele estava realmente a 200 km por hora, porque nunca vi no vento um velocímetro para marcar a velocidade. Então, é uma base que as pessoas fazem. Mas outra coisa que me chamou muito a atenção, e esse é um dos motivos, porque quase um dos motivos maior, no caso, por eu estou hoje aqui com essa palavra dessa forma, quando pessoas diziam que a natureza estava fazendo aquilo. Meu amigo, é muito triste acontecer tal coisa. Mas é mais triste ainda você não saber o que está acontecendo. E de onde ela vem e o porquê. Então, fiquei olhando o que é essa natureza que o povo fala, que está destruindo. Que a natureza, eu vi uma ponte de ferro, muitos falam, eu gostaria que você prestasse bem atenção, daqui a pouco nós estamos com a palavra mostrando tudo isso que eu estou falando. Muitos falam que destruiu as casas porque construíram em lugar errado, em barrancos, em lugar proibido de construir, construiu. Os rios levou a enxurrada, carregaram, porque foi construído em lugar errado, não podia construir casa na beira do rio, lugar proibido. Mas vem cá, e aquela ponte? Deixa eu te falar de uma ponte de ferro que foi levada, uma grande ponte de ferro, aonde passou várias toneladas nela, várias carretas carregaram caminhão de todo tipo, trator, tudo quanto é coisa em cima dos caminhões, tudo. Será que ela estava feita pelos engenheiros em lugar errado? Será que é? Aí onde é que eu me incentivo de apresentar, falando, para ver se as pessoas
costuma descobrir que tal coisa não é como ele pensa, como ele fala. Uma ponte de ferro foi mostrada para mim. Cada peça daquela que tinha naquela ponte é apanhada por máquina, que o homem não põe na mão, tão pesada que é, colocada ali para ser grande solda feita aquilo ali, e 25 metros de altura, e a água subiu até a altura necessária, cobrindo ela, porque a força da água não está por cima da água, a força da água está mais embaixo, no meio da água. Então a água passou dela alguns metros, para poder o meio dela, onde é que está a força, carregar ela. Quando a água baixar, ela não está mais no lugar como não estava. E não foi só ela, foi mais 3 pontes que há anos vivem. Já está construída, os engenheiros fez no lugar próprio, proibido, lugar errado. Meu irmão, é onde é que eu falo? Muitas conversas e conseguem enganar a muitos. Mas hoje, o vídeo vai te mostrar algo muito importante. Já começou e vai te mostrar algo muito importante. Essas coisas, meu irmão, aquele vento, aquela chuva, tem o dominador dela. Alguém está por trás disso aí, governando ela, ordenando a chuva, ordenando as águas para o que ela tem que fazer, ordenando o vento qual é a força que ele tem que usar. Sempre foi assim, começou assim, não apareceu agora não. Isso já vem de começo de mundo. E esse tal que você vai ouvir, eu vou te provar dentro das Escrituras. Ele é conhecido como Deus Jeová, o Deus poderoso, mas para mim ele é o verdadeiro Jesus, chamado também Filho de Deus. Ele é o Jesus poderoso. É ele que manda as coisas. E tem motivo para ele fazer. Aonde você vai aprender comigo na Escritura. Existe motivo por que o Senhor fez. Tem pessoas que, mas Deus é bom, Deus é amor, Deus é bom. Deus não faz isso com o povo, não. Você vai ouvir hoje. Você já está ouvindo. Eu vou lhe mostrar. Com a boca dele mesmo ele fala e foi escrito. Que é ele, o Todo-Poderoso, faz aquilo que você está vendo acontecendo. E ele fala o motivo, por quê também. Na verdade, é uma tristeza. Na verdade, ninguém vai ficar alegre com isso. De ver que alguém está sendo esbagaçado, está sendo arrastado, porque você não queria estar da mesma maneira. Você não queria. Então por que desejamos para eles? Não. O meu desejo apenas é que se converta ao Senhor. Para que ele seja uma peça rara na mão do Senhor. Rara que eu digo porque no meio de tantos, Noé foi uma peça rara. Quando Deus tinha que destruir o mundo, o que ele preparou para destruir, matar todos os homens na terra? Chuva, muita chuva. 40 dias, 40 noites de muita chuva. E ele ordenou as águas que ela subisse até o ponto de matar vidas que voavam. Pássaro que voava não achava lugar para se pousar, para colocar os pés para descansar as asas. Não achava o que comer. Dentro de 40 dias, 40 noites, só voando ele ia ficar? Não. Ele caía nas águas quando não aguentava mais e morria afogado. Portanto, Deus destruiu
uma destruição total, mas tinha um homem por nome Noé, que Deus achou graça em Noé. As vistas de Deus agradou de Noé, embora velho, mas um homem temente a Deus. Não importa a idade, não importa a tua aparência, não importa a quantidade, importa a qualidade. Não importa se você é preto ou branco, se é rico ou pobre, porque o necessário é o coração. Todo ser humano tem o seu coração. E Deus trabalha acima dessa coisa com perfeição. E Ele sabe muito bem quem fica e quem não fica, as ordens dele. Ele sabe que por causa dessa conversa, que as casas que têm sido destruídas, foi construída em lugar proibido, não podia construir, o povo teimoso construiu. E foi para a ponte. Arrancou a ponte de ferro, a grande ponte. Não uma, mas 3. Lascou os asfaltos, onde grandes engenheiros fez as estradas, com muitas máquinas, e passou muitas toneladas por aí. Ele abriu, arrastou, levou tudo. Não tem A nem B, não tem negócio de lugar proibido nem proibido. Para o Senhor, é onde Ele mandar acontece. Não é natureza. Nunca existiu isso no mundo, natureza. Por isso que eu admiro, no capítulo 1 de Romanos, versículo 22, quando ele diz, dizendo-se salvos, tornaram-se loucos. É uma loucura o Senhor fazer um trabalho e você dizer que é uma natureza. Você está com medo de falar que é Deus, porque para você chegar até esse Deus, você só pode chegar se você e eu, se nós arrependermos dos nossos pecados, se nós formos lavados, remidos e purificados pelo sangue de Jesus, que é o próprio Deus. Como a Bíblia diz, Salmo 28:20, que fomos comprados pelo sangue de Deus. Sangue de Deus. Então, nós sabemos que lá na cruz Ele derramou o seu sangue para comprar. Alguém diz, mas não foi Deus que estava na cruz, foi o Filho. Não conhece o que é uma Bíblia. A Bíblia não ensinou você dessa forma. O Filho de Deus só foi mente para Deus ser visto através dele. Que diretamente ver Deus não ninguém podia nem pode. Mas pelo Filho vimos Deus. Ele estava em seu Filho. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 1, versículo 8, sabedoria essa que os poderosos, você sabe que é os poderosos da terra? Os homens que estudaram muito, se formaram. A Bíblia diz, sabedoria esta que os poderosos desta terra não conheceu, porque se tivesse a conhecido, jamais teria crucificado quem? O Filho de Deus? Não, jamais teria crucificado o Senhor da glória. E quem é o Senhor da glória, senão Deus, o Rei da glória, como diz o Salmo? Por isso o homem tem conversado muita coisa, sem saber o que está falando. Mas o pastor Adão nunca estudou, porque a Bíblia diz que a letra mata. Mas não foi por isso que eu não estudei, foi porque eu tinha que criar minha família, não tive como estudar. Nunca fui numa escola de manhã até meio-dia. Mas o Senhor tem me usado, porque o que vale é o Senhor, é o Espírito de Deus. Ele quem fala na nossa boca. Quando servimos a Deus,
em espírito e verdade. Ele disse ele mesmo: mulher, há de chegar um dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ele não disse estudarão para conhecer o Pai, não. Ele disse adorarão o Pai em espírito e verdade. E são esses que ele o procura para adorá-lo. De fato, eu fui procurado num quarto de hotel quando estava bêbado. A voz eu ouvia, mas ele eu não ouvia. Até que me converti, joguei os copos no mato e acompanhei ele. Estou aqui falando e vou falar para você. Veja só. Então, nessa história de natureza, foi a natureza que fez aquela destruição. Você diz que Deus não faz isso. Foi a natureza. Observe só. Aleluia. Nós temos aqui, em Gênesis, do capítulo 6, e o versículo também 6, que diz assim: então arrependeu o Senhor é Deus, de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor Deus: destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o reptil, até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Você ouviu o quê? Quem foi que falou? Deus. Está falando, não falou não. Está falando. Destruirei o homem. Destruirei o homem da face da terra. Ele destruirá o homem. Você estudou num outro livro. Mas o livro, na verdade, é esse que eu estou lendo para você. Para você ouvir, ouvinte. O seu estudo é por outro livro. Você observa aqui também, quando ele diz aqui, e viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação e pensamento de seu coração era só má continuadamente. Eis aí um grande motivo porque Deus achou de destruir o homem. Não sem motivo, mas por causa da maldade do próprio homem. Nós temos aqui o versículo 8 do mesmo capítulo que fala: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor Deus. Aquilo que eu falei. Noé se tornou uma peça rara no mundo inteiro. Ele foi uma peça de grande valor que o Senhor deixou viver, mas que matou os demais todos. Por causa dele ficou a família que completava 8 na arca. Mas acabou animais e tudo. Quem destruiu a natureza? Não. Aqui está ensinando para nós, mostrando nós, para não ser nós pessoas sem sabedoria nenhuma. A Bíblia está aqui a letra escrita que foi o Senhor Deus. Nós temos aqui 7:4. Que diz assim:
porque passado ainda 7 dias, chove sempre a terra. 42 dias. 40 dias e 40 noites. Desceria sobre a terra a chuva, até destruiu tudo. Ordenança de Deus. Ele sabia que com o mundo que estava à altura dos morros, porque o homem está vendo a água vindo, ele não vai ficar embaixo, ele vai correr para subir no morro. Ele diz: ali em cima no olho eu me salvo. Mas lá chegava a água. Eu subia no pé de pau e dizia: no olho do pé de pau eu me salvo. Mas lá chegava a água. Por quê? Porque a ordem que ela recebeu foi de destruir o homem da face da terra. Então ela foi destruir. A ordem que ela recebeu foi de destruir o que ela destruiu no Rio Grande do Sul, nas cidades. As pontes das estradas, ponte fortíssima, asfalto fortíssimo, tudo arrancado e jogado para o mato. Foi a ordem dada pelo Senhor. Tem quem domina na terra. Não pensa que ela está andando aí de qualquer jeito. Mas o motivo é esse. Agora observamos aqui que nos falta aqui pessoas. Eu gostaria de te apresentar aqui um homem que está nos faltando na terra, infelizmente. Por quê? Eu conheço um homem aqui na Bíblia chamado Jonas e não conheço nenhum igual ele aqui na terra. Eu vou lhe mostrar por quê. Quando Jonas desconcordou do que Deus mandou ele fazer, ele procurou fugir do Senhor. E tinha um navio que ia viajar, navio de carga. Ele olhou para um canto para outro, não tinha ninguém, não vendia passagem ali no navio. O navio levava era carga. Ele correu, entrou no porão escondido, escondeu no meio da carga. E disse: aqui eu vou embora da presença de Deus. O navio foi embora com Jonas. Mas que Deus, que sabe de todas as coisas, sabia que Jonas estava dentro do navio fugindo da presença dele. Ele foi e se apresentou a Jonas. Como é que ele apresentou a Jonas dentro do navio? Salvar Jonas? Não. Ele mandou grande perigo, grande tempestade para destruir o navio. Ia matar todos. E os marinheiros, quando viu aquilo, o mar agitado e o vento, e não sabiam por que era, começou a pegar as bagagens e jogar no mato, para o navio ficar leve. Enquanto eles iam jogando a bagagem no mato, entendeu? Para ver se o navio ficava leve e não afundava, com aquela tempestade forte, chegaram até Jonas escondido dentro de um saco lá no canto. Ó, um homem, o que você faz aqui? Quem é você? Ele disse: eu temo a Deus. E por que você está aqui escondido? Se eu fosse pedir você me trazer, você não trazia. Eu entrei no navio, escondi aqui. E agora? O que você declara para nós? Por que você fala conosco? Por que está acontecendo isso? Ele disse: pois não. Agora mesmo ele fala: o que está acontecendo, eu sou o culpado. Você viu? É fácil você achar alguém por aí que
que caminha para você e diz: eu sou culpado de tal coisa? Não. O povo caminha para você para dizer que você é culpado, mas não ele. O povo tem medo de se confessar ao Senhor, ainda que seja numa tempestade, ainda que seja numa destruição como foi aquela. Eu prestava atenção e sentia o maior desejo de ver alguém chorando e clamar a Deus, mas ninguém falava. Só falava no guarda-roupa, na geladeira, na televisão, no carro, nisso e naquilo. Ninguém lembrava que Deus existe. Nem mesmo numa situação como esta. Aquilo me deixou tão triste, porque o certo do homem é clamar ao Senhor, é invocar o seu santo nome, não somente na precisão, todas as horas que for necessária. E eu não ouvia. Então, Jonas disse: eu sou o culpado do vento estar assim, a tempestade. Olha aí para você ver. Deus manda uma tempestade, Deus manda uma destruição por causa de um culpado, que direis por causa de muitos culpados. Mas ele que mandou. E Jonas falou: você quer ver parar? Pega eu e joga ali no mar para eu morrer. Se você jogar eu, vocês põem eu mesmo não posso pular. Porque senão eu vou tentar, oh meu Deus, eu não posso. Sou servo dele. Mas vocês podem me apanhar e jogar. Não, que você me jogar dentro do mar, que eu morrer, aí para tudo, você vai embora de vocês. Será que o culpado sou eu? Oh, coisa bonita, né? E eles falaram: então põe nós inocentes teu sangue. Jonas disse: eu ponho. Então, você está inocente do meu sangue. Você não tem culpa de nada. O culpado sou eu. Pode jogar no mar. Eles põem a água e ele tacou no mar. Deus só ordenou uma baleia. Deus é que ordena, irmão. Seja o vento, seja a chuva, seja o que for, as ordens é tudo do Senhor. E ele ordenou um grande peixe chamado uma baleia. E a Bíblia nos mostra que, porque ela é verdadeira, nela não existe mentira. Por isso que eu tenho certeza do que eu estou te falando é verdade. E a baleia, a Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas. E andou nos grandes fundos do mar, por vários lugares com ele no vento. E Deus deu ordem ao vento para não destruir Jonas, não estragar Jonas. Até quando completou 3 dias. Quando completou 3 dias, Deus mandou ela ir lá na cidade de Nínive, onde ele tinha mandado Jonas, chegar lá, vomitar ela lá na praia, vomitar ele lá na praia. Ela foi, botou a cabeça por lá de fora da água e vomitou ele lá no meio da areia. Sãozinho, em perfeito estado. Mas eles já tinham clamado ao Senhor. Então essas coisas é complicado para os livros que vocês estudam. Neles não tem verdade. Neles não tem firmeza. As construções chamadas bonita, as estradas, os aparelhos chamados sofisticados, a ciência evoluída, está acabando tudo num segundo. Está destruindo tudo. O povo parece que não vê. Porque na verdade a Bíblia diz que andarão como cegos porque pecaram contra o Senhor. Então Jonas disse: joga-me no mar, que o vento acalma e a chuva para. E jogou e parou, porque aquilo foi criado para ele, para destruir ele. Então, mas criado por quê? Por a natureza? Por Deus, que é o Deus poderoso, que pode fazer tal coisa. Não é natureza, meu irmão. Deus não é a natureza. Deus é um Deus poderoso, um santo que pode todas as coisas. Mas veja só, olha só o que temos aqui. Glória a Deus. Temos aqui 18. Deixa eu ver aqui, está aqui.
Temos aqui 18 de Gênesis, versículo 3 em diante. E chegou-se Abraão, essa é muito importante para você, ó. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Ele está fazendo uma pergunta a Deus. O Senhor destruirá o justo com o ímpio? Se porventura haver 50 justos na cidade, destruirá lá também? E não pouparás o lugar por causa dos injustos que estão dentro dela, da cidade? Você sabe por que Abraão falava com Deus isto? Porque Deus, Ele vê todas as coisas. E Ele escutou o grande barulho, a devassidão, a prostituição fortíssima de Sodoma e Gomorra. E ele desceu e disse: eu vou até a terra. Veio em forma de um anjo e disse: se eu chegar lá e observar que Sodoma e Gomorra está fazendo esse barulho que estou escutando, taco-lhe fogo, não deixa ninguém, queimo todos. E ele veio e ficou na casa de Abraão à noite, para no outro dia cedo ele ir para Sodoma e Gomorra, ele e mais 2 anjos. Então, quando era no dia cedo, ele mandou os 2 anjos ir a Sodoma e Gomorra, queimar Sodoma e Gomorra. Abraão fez uma pergunta a ele: Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? E se houver 50 justos lá junto com os ímpios lá dentro, o Senhor vai destruir eles junto com os ímpios? Ele disse: não. Se houver 50 justos lá dentro, eu pouparei a cidade por amor dos 50 justos. Abraão disse: permita-me, ainda que sou pó e cinza, Senhor, falar mais uma vez. E se tiver 45, ele disse: pouparia a cidade pelos 45. Senhor, mas eu te falo mais uma vez. Tiver 40, ele disse: pouparia a cidade pelos 40. Tiver 30, pouparia pelos 30. Tiver 20, pouparia pelos 20. Se tiver 10, pouparia pelos 10. Abraão disse: então chega, Senhor. Porque Abraão tinha seu primo lá, Ló, e ele sabia que era justo com a sua família, menos a sua esposa. E Deus mandou que os anjos tirassem Ló com as suas 2 filhas e sua esposa, mas que desse uma ordem, que era uma maneira de pegar a mulher de Ló na estrada, transformar numa estátua que até hoje está transformada. E o Senhor fez isso e tacou fogo, surgiu o fogo. Da onde veio o fogo? Da natureza. A natureza chegou lá e queimou Sodoma e Gomorra, que até hoje está lá queimada, nem capim não nasce, não mora ninguém, os palácios que estão lá, só as feras que vêm de noite e dormem. No dia cedo sai para caçar e vai embora, volta de noite de novo para dormir. Que mora lá é as feras. Porque dos homens que tinham lá ficaram só a cinza. Mas não foi a natureza, foi o Senhor Deus. Ele que já tinha destruído todos os homens no tempo de Noé. E até hoje ele trabalha com esse assunto. Não é como você quer, como ele quer, como ele faz. E existe uma maneira para livrar? Sim. Eu vou começar a lhe mostrar. No livro de
Jonas de novo. Jonas 3:3. O Senhor mandou Jonas apregoar na cidade arrependimento para aquele povo que estava em pecado, que dentro de 40 dias e 40 noites ele ia destruir todos eles. E ele pregou, caminho de um dia, ele pregou. O povo viu e arrependeu e creu em Deus. Levou a notícia para o rei da cidade. O rei ordenou que todos se arrependessem, todos não tirassem, vestissem só pano de saco, vestissem de pano de saco e ficassem sem comer e sem beber água, todos orando, tirassem a mão do pecado, para ver se Deus, na hora de destruir, arrependia e não destruía. E fizeram isso. Na hora que Deus foi para destruir a cidade de Nínive, quando olhou, o povo estava tudo chorando, humilhando, pedindo a ele, e ele foi, abençoou o povo em vez de destruir. Você está com medo de ser abençoado, você está com medo de arrepender, você está com medo de converter, você está com medo de confessar o teu pecado, é tão grande. Aí você aparece com a natureza, porque você sabe que a natureza nenhuma, você vai se render, você vai se arrepender, você vai ajoelhar diante dela, que ela nem existe. O poderoso é Deus, e nele você devia buscar arrependimento. Você sabe ainda quem é Deus? No livro de Deuteronômio 32:39, ele diz: viste agora que eu sou eu somente, e não há mais nenhum Deus comigo? Eu firo, eu saro, eu mato e eu faço viver, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. É Ele, é Ele. Você pode ver que no livro de Tessalonicenses, do capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, e na lareira de fogo ele virá, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho do Senhor Jesus. E ele virá em fogo e queimará todos. É Ele, não é natureza, não é Deus. Você pode ver que no livro de Marcos, aleluia, 4:35, fala de uma viagem que ele ia com seus discípulos. E quando eles estavam no meio do mar, ele dormia na popa do mar, numa esponja. E ali veio uma grande tempestade, muito relâmpago, muito vento forte, muita chuva, e o mar agitou, pegava o barco que jogava em cima, já estava enchendo de água, e os discípulos aí caíram de medo, e olhavam para ele estava dormindo, o Senhor estava dormindo, e eles diziam um para o outro: vamos ter que acordar ele, senão nós vamos morrer tudo. Vai lá, acorda ele, vai lá. Não foi lá e chamou ele: mestre, o senhor não importa que nós estamos morrendo? Ele disse, acordou e disse: por que não tendes fé? E olhou para o mar, que estava bravo, e falou com o mar: aquieta-te. O mar: ficou quietinho. Falou com o vento: para-te. Parou. E foi pronto. Aí os discípulos olhavam um para o outro, aí ficava mais com medo, e disse: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é Deus, meu amigo. É o Deus poderoso que hoje eu estou te falando. É Ele que vem fazendo os trabalhos que necessitam de serem feitos. Ele faz. Mas matou uns, deixou outros vivos. Ele faz o que Ele quiser. Ele não matou o mundo todo, deixou Noé com 8 pessoas, porque Ele não pode deixar de novo. Alguém pode ver aquilo
e se converter no coração, entendeu? E arrepender, pedir perdão a Ele, se converter a Ele, e Ele salvar aquela alma vale muito. É isso que eu tenho para você, nesse grande vídeo desta noite, que por falta de conhecimento da verdade, o Senhor ainda não é liberto. E o nosso vídeo que Deus nos deu para ser feito diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, aleluia! Uma boa noite do pastor Adão, que hoje não cantou e não tem tempo. E a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, todas as famílias, continuidade dos apóstolos, principalmente, que Deus o abençoe na doutrina verdadeira da palavra de Deus. Uma boa noite, durma tranquilo e tenha fé em Deus, e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, todos os ouvintes. Mas fica sabendo, meu amigo, Abraão, quando intercedeu, ele dizia para Deus: o Senhor vai matar o justo junto com o ímpio? Aí você fica sabendo que nem todo mundo é igual. Uns é justo, outros é ímpio. Fica sabendo, porque se eu falar para você, você quer me matar, quer achar ruim, mas lê na Bíblia que você encontra que existe o ímpio e existe o justo. E Deus sabe que é cada um. Deus conhece as suas ovelhas. Está aí, Davi falando com vocês. A paz do Senhor Jesus, a boa noite, que Deus possa abençoar vocês. E obrigado por assistir esse vídeo até o final. A paz de Jesus, uma boa noite para todos, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos, que Deus possa estar abençoando cada um em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para a nossa irmã Alda, que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmã Alda, que Deus abençoe a seu esposo, seus filhos, sua filha, suas filhas, seu filho. Que Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus. Fala com o irmão Flávio, que logo eu estou ligando para falar com ele. A paz do Senhor Jesus para a nossa irmã Verônica Almeida, que Deus possa estar abençoando a sua vida, Verônica, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Keliane Vitorino, Deus abençoe em Que nome Deus de Jesus. abençoe, irmã Keliane. A nossa irmã Keliane, sua mãe Delza estava assistindo, que Deus possa estar Que abençoando. Deus abençoe, minha irmã. Hoje, hein? Até que vinha aparecendo. Está aí. Sexta-feira nós estamos mais uma vez. A paz do Senhor Jesus para a nossa irmã Marta Correia, Deus abençoe, Marta. Que Deus abençoe a irmãzona Marta. A nossa irmã Eurane Rocha, que Deus abençoe nossa irmã. Oh, glória a Deus, graças a Deus. E todos vocês que tiraram um tempinho para ver o vídeo, que Deus possa estar abençoando cada um em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos e uma boa noite. Mais uma vez, uma boa noite até sexta-feira. E a paz do Senhor Jesus. Roga a oração de todos ao meu favor, para que Deus me dê sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Está aí a irmã brincando com umas rosas. É rosa, irmã? Rosa do deserto, né? Rosa do deserto. É um pezinho de rosa que, se você quiser mandar comprar pela internet, ela manda para você. Acho que custa R$2.000 por aí, né, mais ou menos. É, irmão? Mas é isso. Aí vão vendo muitas plantas. E aí as pessoas mandam. Às vezes pedem pela internet, uma coisa assim, ela envia. E compra muita planta na mão dela. Tem muito tipo de planta, áreas tipos de planta. Ela trabalha muito com isso aí. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.